Bem-vindos ao Conexão Social, um programa que visa apresentar para vocês as ONGs da nossa cidade e região e mostrar todo o trabalho que elas realizam em benefício da nossa comunidade. E hoje nós estamos aqui com o Antônio Jorge, né? É o Antônio Jorge dos Santos. Antônio Jorge, você tem uma formação de educação física, mas eu vi que você tem muitas especializações, mas nenhuma quase em educação física. Me conta aí a sua história. Eu, de fato, eu me graduei em educação física, estava fazendo, inclusive, uma pós-graduação na época, tinha alguns cursos de especialização, porém, houve uma sensibilização, um chamado, na época que um prefeito de Cubatão chamado Ney Serra, mais o padre Nivaldo, mais o pastor Josias e uma galera fizeram um convite para que eu assumisse a responsabilidade na época chamada Casa Abrigo de Cubatão, que ainda hoje existe, ali na Cidade de Deus, e fosse para lá coordenar esse serviço. E aí eu tentava fazer a coordenação da Casa de Acolhimento, a Casa Abrigo, mais a minha aula na piscina, mas chegou uma hora que aqui as crianças da Casa Abrigo tomaram mais conta do meu tempo do que na piscina, então eu tive que fazer um balanço, aí fiquei mais para lá do que a piscina, fui devagarzinho transferindo os alunos para outros professores e de lá para cá guindei mais para essa área do atendimento e a defesa de criança e adolescente. Aí, logicamente, tive que buscar especializações, fiz algumas pós-graduações nessa área e estou até hoje aí militando nessa área. Ai, que bom saber. Que você, mas isso é muito necessário, né? Quando a gente abraça uma causa, a gente se especializar nisso, né? E buscar o nosso melhor. Olha, aqui nós temos um café que nós oferecemos a você pelo todo o trabalho que tem realizado, né? Esse café é oferecido pela Café com Flores, né? Da floricultura central da nossa cidade, né? E eu espero que você goste. Você pode ficar à vontade. Quer um suco? Um suquinho é bom, né? A Maria e o Tadeu são pessoas super importantes em Cubatão. São, com certeza. Tadeu, eles fazem toda a diferença aqui. Tadeu, Helena. E a Maria, a irmã da Helena. A Maria foi uma grande atleta em Cubatão. Olha só. Então tem uma história também na cidade de Cubatão, né? E o Tadeu é uma pessoa muito querida em Cubatão. Sim, com certeza. E a Helena tem na sua história aí uma trajetória também da luta pelo direito das mulheres. Sim, Helena sim. tem essa veinha, né? Essa veinha. Por respeito por ela. Sim. Olha, existe aí uma grande confusão nos termos que envolvem as instituições que trabalham em prol da sociedade, né? Então, institutos, ONG, OSC agora. Você poderia explicar mais ou menos quais seriam essas diferenças aí? O que é uma ONG? OSC é a mesma coisa que ONG, não é? Sim, todas assim. Na verdade, só tem essas nomenclaturas, porém, todas elas convergem para a mesma coisa, que são instituições privadas da sociedade civil. Pronto, ela tem que ter, para funcionar, ela tem que ter um CNPJ, tem que ter uma diretoria, tem que ter um estatuto, tem que ter associados, mas só vai variar. Então, institutos, o que ela pensou nesse instituto? O que pode dar uma mudança nisso são as fundações. Fundação é outra história. A fundação, para nascer, ela tem que ter um patrimônio. Certo. Ela não nasce sem ter um patrimônio. Então, fundação é uma outra coisa. Tem que ter já uma verba, alguma coisa, e para surgir. Então, e a ONG, não, você pode criar essa... À vontade. Aí vai depender das pessoas que querem fazer essa fundação, o que eles querem defender, que causa eles querem defender. Então, nós temos associações, entidades, institutos, que abraçam a questão ambiental, a questão dos animais, a questão da criança adolescente, do idoso, pessoas com deficiência, enfim, aquelas que buscam remédio, entregam remédio. Então nós temos várias demandas de agenda, do que eu quero fazer. Mas a nomenclatura, ela não difere muito, ela só tem que tomar cuidado com a documentação. E eu chamo a atenção hoje, em 2023, que é a busca pela capacitação, a busca pela profissionalização. Não cabe mais no Brasil de hoje e nem nos órgãos financiadores
brasileiros e internacionais, aquela organização que é uma pessoa só. Ela é presidente, ela é tesoureira, ela faz tudo, não dá mais. Eu já tenho que ter um quadro associativo. Uma estrutura, né? Essas organizações, elas são sem fins lucrativos, mas elas precisam de verba para se manterem, para realizarem o seu trabalho, né? Essas verbas, elas podem ser conseguidas como? Tem diversas formas de financiamento. Existem organizações que, quando elas nascem, os próprios colaboradores já dizem: nós não queremos nenhum recurso governamental, ou não queremos nenhum recurso de indústria, né? Tem organizações que trabalham com o meio ambiente, como o Greenpeace, por exemplo, eles não aceitam recurso de governo, eles não aceitam recurso de indústria. Certo. Pronto, lá está no estatuto deles. Eles buscam outras formas. Ter. Aí depende muito. Você tem organizações que buscam dinheiro de igrejas, tem organizações que buscam dinheiro do próprio associados, ou de venda de produtos. E também não é proibido e não é ilegal você participar dos editais abertos pelas prefeituras. O governo federal, o governo estadual, distrital e os municipais podem abrir editais para serviço. Certo. E aí você pode participar, desde que o teu estatuto esteja aberto para isso. E você demonstre que você tem capacidade técnica para fazê-lo, não é impedimento. Hoje existe um marco regulatório da relação entre os governos, seja qual estágio for, federal, estadual, distrital ou municipal, para com as organizações. Agora tem que cumprir umas regras básicas, né? Não são muitas, mas tem que cumprir. E uma delas é você mostrar a capacidade técnica de fazê-lo, né? Então, com isso, existe uma diferença. Antigamente, se a Prefeitura de Cubatão abrisse aqui um edital para cuidar dos idosos, por exemplo, qualquer associação do Brasil que cuide pode vir participar aqui. Antes não, ela podia fechar só para quem está instalado em Cubatão. Mas agora pode. Com o regulatório não, ela é obrigada a abrir para o geral. Isso pode trazer alguns transtornos, né? Como já vimos no passado, mas aí a Prefeitura tem que tomar cuidados para evitar esse tipo de transtorno. Mas também tem os incentivos, a lei de incentivos. Nós temos o incentivo de cultura, o incentivo de esporte, o imposto de renda para o esporte. Mas esses incentivos aí já são para projetos dessas instituições, não propriamente para mantê-las, né? Para projetos. Porque, por exemplo, nós temos as instituições, elas existem e elas precisam de verbas para se manter. A partir daí elas vão realizar algumas ações e aí são esses projetos. Então, essas leis já são específicas para esses projetos. Normalmente, a lei de incentivo não deixa que você mantenha a estrutura da associação. Que é uma coisa, você manter a estrutura da associação, o recurso, você tem que buscar recursos de outras formas, como doações. Agora, se for lei de incentivo, é para o projeto, é para a ação que você vai realizar. É diferente, você não vai poder. Você vai poder pagar RH, sim. Você vai poder pagar os contadores, advogados, se for o caso, se estiver no projeto, sim. Vai pagar os impostos necessários, sim. Porém, você tomar cuidado para separar o que é a estrutura da entidade e o que é a estrutura do projeto ou da ação. Tem que tomar esses cuidados e tem que ter um bom contador. Certo. Né? Tomar essas linhas de cuidado para não... Eu digo sempre, tome cuidado com os documentos, porque são documentos que você vai proteger, são documentos que você vai ter que ter e documentos que você vai gerar, para prestar conta, para guardar, tudo isso você tem que tomar muito cuidado, ser profissional nessa questão, não dá para ser de qualquer jeito. Certo. Então essas instituições se mantêm com doações, né, com contribuições, com associados, né? Sim. E com os projetos que são patrocinados para que elas exerçam algumas ações. Foi isso que eu entendi. Sim. Então tá, vamos supor que eu seja uma empresa privada. Como que eu posso
contribuir e se eu recebo algum benefício disso? Deixa eu falar um negócio antes de poder sair. Tá, lógico. Aqui em Cubatão nós não temos nenhuma associação, uma organização, instituto que tenha um veio próprio. Em Santos nós temos pelo menos 3 associações que têm renda própria. Que tem lotérica. Posso falar uma entidade? Pode. O lado da Moça Cega tem uma lotérica e tem um bazar. Independente dos convênios que ele tem com a prefeitura, independente do que ele tem. Das doações. Ele tem uma lotérica e tem um bazar. Já a outra associação, Mata Adiante, eles têm uma lavanderia, que gera recursos normalmente. Correto? Sim. Então, são exemplos do que pode ser feito, particularmente uma associação. Não é proibido. Então, por exemplo, uma ONG que trabalha nos locais, ela pode ter um bazar, ela pode ter uma fonte de renda que alimente a associação. A associação. Eu vou dar um exemplo legal. A ACD em São Paulo, além de atender as crianças e adultos com deficiência, eles cresceram a tal ponto que eles têm um laboratório de estudo, pesquisa e confecção de próteses. Olha que legal, né? Bacana. Olha a que ponto chegou. Eles atendem, eles fazem estudos, né, das problemáticas de mobilidade, e eles já criaram um laboratório, eles montam as próteses. Vendem, doam, então tem todo um dossiê. A gente já está acabando esse primeiro bloco da nossa entrevista para ir para o segundo. Aí eu queria que você só me respondesse aquela outra pergunta para a gente ir para o intervalo. As empresas agora, com essa questão da responsabilidade social, elas têm várias formas de colaborar. Uma delas é a própria doação de parte do recurso que ela vai ter de lucro, então ela pode doar. Doação, não há que se falar nada de retorno. Ela doou porque ela, dentro do cronograma dela, dentro do espírito dela, ela entendeu que ela vai doar para aquilo que a diretoria entender. E também ela pode fazer as doações para incentivo pela questão da renúncia fiscal, seja do esporte, seja da lei de audiovisuais, que é da parte cultural, da criança, adolescente e do idoso. Aí eu quero me referendar agora que, no mês de maio, por exemplo, as empresas que fazem pelo lucro real, ela tem que fazer a doação até o final do ano, a sua destinação. Já as pessoas físicas, ela pode destinar até nesse momento, 3%. Quem for, avisa agora, quem for... É 3% quem for agora, pessoa física, que estiver fazendo agora o seu imposto de renda, que vai vencer dia 30 de maio, poderá destinar, você vai lá, tem uma abinha, ECA, idoso, você vai lá, dá uma dinha, vou pagar imposto, vou receber imposto de volta, vou, né, restituição, eu posso destinar 3% disso. Da minha restituição. Também, aí ela aumenta a minha restituição. E se eu for pagar, também pago. Eu pago eu destino 3% disso para o fundo da criança ou para o fundo do idoso e eu consigo aumentar pela taxa Selic essa variação. Porque quando eu for receber, eu vou receber a diferença pela taxa Selic. E se eu for pagar, está a mesma coisa. Então, eu consigo tranquilamente ajudar. Aí eu escolho o município. Logicamente que o município tem que estar devidamente legalizado, cadastrado na Receita Federal, porque ele vai aparecer no sistema, né? E aí eu faço a minha contribuição. Opa, caiu aqui. Nós vamos aproveitar que o celular caiu aqui e nós vamos para o nosso intervalo. Daqui a pouco a gente volta aí conversando um pouco mais. Aqui é a Floricultura Central. Você encontra plantas, mudas, vasos e arranjos belíssimos para todos os gostos. A organização é tão perfeita que se transformou em um cenário fotográfico para as noivas. Mas não é só isso. Aqui você encontra muito mais. Estamos falando do Espaço Café com Flores, um cantinho agradável para um café com as amigas, coffee break e pequenas reuniões. E para você que prefere um evento mais intimista, o Café com Flores tem um espaço para mini casamento. Outro serviço que não sai de moda são as cestas de café para datas especiais. Aqui tem também apresentações do Coral Sambaqui, com declarações de poesias e muita música. Outras atividades bem movimentadas são o Brechó Brunch e o Bingo de Plantas e Mudas. Como se vê, o Café com Flores é um mix de empreendedorismo, com muito verde, arte, cultura e entretenimento. Café com Flores é na Floricultura Central, Rua Cidade de Pinhal, número 130, telefone 3361-2703.
Então, continuando aí a nossa conversa, a gente falou um pouquinho de ONG de uma forma geral, como contribuir, e agora vamos falar da tua causa. Qual instituição atualmente você faz parte? O que ela realiza? Qual a causa que ela defende? Então, vamos lá, eu estou hoje representando duas associações. A primeira associação que eu quero falar é o Campo de Cubatão, que o Campo de Cubatão é onde eu iniciei. O campo foi fundado em 1º de setembro de 1971, ali na antiga Câmara Municipal de Cubatão, que é um prédio que tem ali atrás na Rua São Paulo, que hoje funciona a escola de inglês. E foi em setembro e o finalzinho de outubro, começo de novembro, eu entro na associação em Cubatão. Aí é alugado uma casa na Avenida Pedro José Cardoso, 670, eu entro lá. Aí fiquei lá uns dias e fui para Cozipa. Depois, aí em 74 eu passo a ser cozipano, e enfim, mas não deixei até hoje a associação. Fui presidente dela, fui gestor dela há alguns anos. Depois continuei como... hoje eu faço parte do Conselho de Administração do CAMP. O CAMP é uma associação que nasce na proposta de preparar e oferecer às meninas e os meninos uma vaga do primeiro emprego. Hoje, além disso, nós também estamos oferecendo um serviço de fortalecimento de vínculos para a meninada que mora ali na Pedreira Mantiqueira. Já desenvolvemos projetos na antiga Vila Paris. E também temos umas oficinas para as mães, né? Vi aqui alguma coisa aqui legal. É legal a gente falar no campo, porque quando quando eu era mais menina, né? Eu ouvia falar no campo e pensava que ele era uma organização, tipo assim, do governo, entendeu? Que fazia um trabalho, e não entendia bem como funcionava. Então, o CAMP é uma organização também sem fins lucrativos. Com certeza. Existem várias outras no Brasil inteiro. Esse projeto, na verdade, ele nasce lá a ideia nasce lá em São Carlos, com o antigo juiz de Menória, que é o Tubarão da Costa Terra, e depois ela se desenvolveu. Ela teve algumas denominações diferentes: Homens da Manhã, Guarda-Mirim, Patrulheiros. Aqui, e também outras organizações estavam por trás delas, como o Rotary, o Lions, Maçonaria. Cubatão não. Cubatão nunca houve uma associação por trás. Ela nasceu com pessoas que faziam parte dessas organizações, mas não que elas fossem responsáveis. Associadas, né? A essas... Tanto é que hoje ainda existem vários campos no Brasil que o Rotary toma conta, né? Por trás tem lojas maçônicas, tem Lions. A nossa não, a nossa... Até hoje, a nossa tem um diferencial. Depois que o Mário dos Santos faleceu, nosso fundador, todos os presidentes foram meninos que passaram pelo campo. Então, Marlino Fagundes, depois fui eu, depois foi o Mário, e depois foi o Luizinho, e agora o Alex. Todos eles. Todos foram patrulheiros. E agora nós estamos trabalhando aí para fazer um treinamento de uma menina, porque a gente quer que uma menina sua. Nosso desafio para que a menina venha a ser a nossa gestora aí dentro em breve, né? Já tem aí estamos de olho em algum pessoal. Primeiro tem que associar-se, né? A primeira coisa tem que virar sócio da entidade. Tem que virar sócio lá, porque só o associado é que pode participar. Então lá tem uma carta de associados, pessoas que... Nós temos os sócios fundadores, os sócios beneméritos, que são os vice-presidentes, e tem um quadro de associados que mensalmente ou anualmente, depende de como você quer, você colabora com a associação. E também hoje estamos trabalhando com idoso. Então faltava lá, nós estamos trabalhando com pessoas idosas, com capacitação, com iniciação informática, uma série de outras tarefas, e está dando certo. Uma segunda turma já. Deu muito certo. A gente fica feliz. No programa futuro, a gente tem que ir lá para conhecer esse trabalho que vocês realizam. Vamos então falar da outra instituição, senão não vai dar tempo. A outra instituição é a Associação Casa Menino Felipe. A Casa Menino Felipe, ela nasce em Cubatão em 76 com a propositura de acolher crianças. Três crianças se perderam na Serra do Mar, e na época eles foram encontrados e não tinham onde ficar em Cubatão. Aí tiveram que mandar para Santos. Aí o pessoal daqui, por que eu tenho que mandar daqui para Santos? Que nós dependíamos do Judiciário de Santos, apesar de Cubatão
ter a sua distração, porém o judiciário atua de Santos. Aí nasceu a ideia com o Adilson Antônio, com a Taliba, Mário Ruivo, Armando Campinas, uma galera na época, outro, alugaram uma casa aqui na Feira do Pujol, essa ruazinha que tem aqui atrás, e dali começou, depois ela firma oficialmente como associação. Ela atende que tipo de... São crianças que, por uma situação ou outra, violência familiar, ou uma questão ou outra, ela tem que ser retirada da sua casa, do seu lar, do seu espaço, para ficar acolhida, e aquela situação que provocou que ela venha para o acolhimento seja resolvida, amanhã ela possa voltar para lá. Para casa. Então é acolhimento. De que idade a que idade? Aí vai de 0 até 17 anos, 11 meses, 29 dias. Atende tanto meninos quanto meninos. É bom frisar que a Associação CAMEF hoje não vai ser isso mais. Nosso atendimento virou política pública. Entendi. Nós atendíamos, e já com o governo do Ney Serra começou já a ter essa propositura de abertura a subir tudo isso. E de fato, esse é o nosso propósito, que aquele serviço virá política pública. Tanto que hoje a nossa sede, nosso terreno, foi um desafio que conversamos com o prefeito, e lá vai ser o CAPS infantil. O CAPS infantil vai servir para atender as crianças que têm alguma situação mental, alguma coisa, então vai ser atendido nesse CAPS. E hoje essas crianças são atendidas junto com os adultos. Então é uma coisa muito fora de ética, fora de contexto. Então lá vai ter o terreno, o prédio está sendo remodelado, uma parte vai ser o CAPS adulto, uma parte totalmente separada vai ser o CAPS. Acreditamos que até o final do ano a obra vai estar pronta, mobiliada, já estão pensando como serão contratados os profissionais, e teremos em Cubatão o CAPS funcionando, que é outro sonho nosso. Então, tá. No camp você falou que tem os associados. Como a gente pode, digamos assim, conhecer o trabalho dessas duas instituições, e como que a gente pode contribuir com essas instituições? O camp de Cubatão pode procurar nas redes sociais, que estão lá nas redes sociais todas as informações, seja Facebook, seja Instagram, seja o próprio site, está lá. A CAMEF ainda não fizemos isso. Por quê? Com essa virada, nós mandamos virar uma política pública, a gente está repensando o que vamos fazer daqui para frente. Qual será a nossa pegada? O que vai ser a agenda para nós levarmos em consideração. Então, mas no momento, por exemplo, a CAMEF, ela está precisando de alguma coisa específica para que esses planos a gente possam ir mais rápido? Nós estamos pensando um pouquinho aí, nós vamos aguardar um estudo que o CBDCA deverá fazer agora, que é um diagnóstico da cidade, novamente. O diagnóstico foi feito em 2013, então nós temos, já faz 10 anos, então nós vamos ter que refazer ou atualizar esse diagnóstico para ver quais são as necessidades maiores da molecada. E talvez a gente entre por essa aposta, né? Então está se fazendo um estudo sobre as necessidades dessas crianças, digamos assim, que não tem para onde ir, é isso? Também. Por exemplo, a gente está pensando hoje, na atual política, ela vem desde 2019, quer dizer, não se dá, quando vai tirar uma criança de uma família, a ideia é não colocá-la diretamente numa instituição. A ideia é colocarmos num programa de acolhimento familiar, seja a família acolhedora, ou seja a guarda subsidiada, mas não diretamente para o acolhimento. Então, talvez preparar essas famílias para fazer... A gente vai precisar de um outro programa também para falar muito sobre essa questão da família acolhedora, né, que é tão pouco divulgado, né? Muito pouco divulgado esse trabalho. E há uma confusão muito grande em relação a isso com a adoção. Existe uma certa uma polêmica aí, o que é família acolhedora, o que é adotar, o que é guarda subsidiada. Então a gente precisa separar. Talvez a gente entre por esses caminhos aí para a gente poder pensar e retomar, que aliás, só para resumir, isso traz mais impacto positivo para a criança do que colocá-la no acolhimento. Não vou dizer por quê, porque é muita coisa aqui para pouco tempo, mas o acolhimento institucional, eu vivi isso muitos anos, ele traz
muito malefício para uma criança e uma adolescente. Imagino. Sair de um ambiente de família, mesmo desestruturado, né, para um lugar que não tem laços, né? Então a gente precisa um tempo maior para a gente conversar um pouco mais sobre isso, que eu sou apaixonado por isso aí. Então, não dá para falar isso aqui agora. É isso. A gente comeu aqui algumas coisas gostosas, né? Que foi feito aí. O que eu tenho que falar é agradecer esse banquete que está sendo dado para a gente aqui, né? A Floricultura Central, ela existe desde o ano de 1979, né? É bastante tempo aí. E eles trabalham com coffee breaks, trabalham com cestas de café da manhã. Então estejam procurando aí, porque pelo que a gente experimentou aqui, vale a pena. Nós também temos as pessoas que estão enfeitando a nossa mesa aqui, né? Nós temos um trabalho de crochê, eu vou até pegar um aqui para mostrar para vocês, né? Olha que bonito, né? E eles também estão aqui ajudando a gente. Esse trabalho é a Renata que faz, né? E logo depois, quando terminar, eu vou oferecer aqui para o Antônio Jorge essas frutinhas, coisas veganas, viu? Você é vegano ou não? Agora vai ser. Tá certo. Então, nós temos aí também a Magali, que ela trabalha com essas comidas veganas que são bem gostosas. Aí a gente vai estar disponibilizando o contato delas aí para quem quiser. Queria dizer o seguinte, aqui nós temos um quadro, Antônio Jorge, e eu gostaria que você escrevesse nele uma palavra que define esse teu trabalho, ou o trabalho que as tuas instituições aí realizam, né? E depois assinasse aqui nesse nosso mural, que vai ficar aí o nosso mural, todas as ONGs e instituições que estiverem aqui, né? Elas vão fazer aqui no quadro também, né? E para terminar, ainda vou dizer que essa toalha bonita aqui também não é minha, né? Mas ela foi concedida pelo Walter Chuplas e companhia, né? Então, também vai estar os contatos aí, né? E aí vocês podem entrar em contato. Gostaria de deixar mais algum recado aí sobre o trabalho que você realiza, falar mais alguma coisa que ainda não falou, para deixar... porque a gente precisa deixar assim, esse programa é para passar para as pessoas conhecerem, porque muitas vezes não conhecem esses trabalhos tão bonitos que são realizados, né? E nem como eles são realizados, né? Procurem saber qual é a visão, a missão dessas organizações, procurem saber o que eles fazem de fato, né? O que eles fazem de verdade, porque não é fácil manter uma associação no Brasil de hoje, não é fácil. Então, ajudem, procurem saber que a maioria absoluta, 99,99% das pessoas são voluntárias. E estão lá porque gostam, porque têm amor pelo que eles fazem no dia a dia. Então... e também eu acho que a população tem que tomar cuidado com o seguinte, não é porque uma ONG, alguém usou uma ONG para agir de má fé, que todas as ONGs, né, na mesma maneira. Tem muito trabalho sério sendo realizado, muita coisa bonita sendo realizada, e é isso que nós vamos mostrar aqui, né? Então vamos lá? Obrigado por esse espaço para a gente. Tá bom. Muito bom tê-lo aqui. Obrigado. Então, vamos lá, nós vamos continuar aqui. Eu sou fruto de um trabalho, a associação que a gente faz parte é uma associação. Existe porque os meninos e as meninas também existem, então eu guardo aqui para mim uma palavra assim que vai dizer tudo que a gente pensa lá. Só isso, gratidão ao CAMP e à CAMEF. Tá certo. Então tá. Então nós estamos aqui, eu quero te agradecer, muito obrigada por todo esse esclarecimento. Eu tenho que agradecer a vocês. E também muito obrigada pelo trabalho que você realizou e tem realizado aqui na nossa cidade. Que o Senhor continue aí te abençoando. Amém. E dando mais forças para continuar nesse caminho. E o importante também falar o seguinte, a gente está buscando a molecada para entrar nessas organizações, para renovar. A gente vai estar lá em Cubatão esse ano ainda o Comitê de Participação de Adolescentes no CAMP, que vai buscar a renovação nossa. Também precisamos
começar trazer a formar os jovens para essa área aí, tá? Porque senão daqui a pouco a gente estamos chegando nos 60, 65, precisamos renovar, né? Agradecemos aí todos que acompanharam esse programa, né? E estejam conosco aí nos próximos programas. Muito obrigada. Obrigado a vocês.